E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segunda lei da termodinâmica. E para que a gente entenda perfeitamente sobre a segunda lei da termodinâmica, a gente precisa ter um entendimento sobre transformações cíclicas ou também pode ser chamada de transformações fechadas, né? Como o próprio desenho mostra, aqui a gente tem uma transformação cíclica ou uma transformação fechada. Ela consiste, olha a diferença aqui, uma transformação fechada com uma transformação aberta, né? A diferença de uma transformação fechada para uma transformação cíclica é que ela sai de um ponto A e retorna ao seu mesmo ponto, né? Ou ela sai de um ponto B e retorna até seu mesmo ponto. Então, ela retorna sempre em um movimento cíclico. Aqui, se você reparar, olha, aqui a gente tem uma transformação que sai de A e chega até B, ou uma transformação que sai de C e chega até D. Então, aqui a gente tem uma transformação aberta e aqui a gente tem uma transformação fechada ou cíclica, né? Sai de um ponto e retorna a seu mesmo ponto. O que acontece? Aqui a gente consegue observar 4 etapas. Uma transformação onde ela vai de A para B, uma transformação que vai de B para C, uma que vai de C para D, uma que vai de D para A. E aí a gente consegue calcular o trabalho total dessa transformação cíclica. Como é que a gente calcula isso? O trabalho total seria o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Mas aí daria um bocadinho de trabalho, né? Já pensou a gente calcular cada um desses trabalhos aqui de cada transformação, né? Então, o que a gente consegue observar para tentar facilitar a nossa continha, né? Primeiro, a gente consegue observar que nessa primeira transformação de A para B acontece uma transformação isobárica, né? Eu tenho uma transformação isobárica e a gente também tem uma mudança do volume onde ele aumenta, não é? Ele vai aumentando ao longo do tempo, né? Então a gente vai tendo a transformação isobárica, uma expansão do volume, né? Então eu cheguei a conversar com vocês que quando se acontece um aumento do volume, né? Quando a gente tem um aumento do volume, a gente diz que esse trabalho ele é um trabalho positivo, né? Já aqui, se você reparar, de B para C, né? Então eu já sei que o trabalho de A para B é um trabalho positivo. Já aqui de B para C, você repara que nem está existindo um aumento do volume, nem está acontecendo uma diminuição do volume, nem ele está indo para a direita, nem ele está indo para a esquerda. O que está acontecendo, ó, é que ele está mantendo o volume. Ó. Em um ponto B, ele tem um volume V2, quando chega a C, ele permanece com o mesmo volume. Então eu posso dizer que essa transformação é uma transformação isovolumétrica, né? Isovolumétrica, ou significa dizer isso que a variação do volume aqui é igual a zero. E aí a gente chegou a conversar que quando a variação do volume é igual a zero, a gente tem um trabalho que ele é nulo, que ele é igual a zero, tá bom? Por que trabalho é igual a zero? Porque trabalho está relacionado à movimentação, é você se expandir, é você comprimir, é você se movimentar. Se não está acontecendo uma expansão, nenhuma compressão do volume, se o volume nem aumenta nem diminui, esse trabalho ele é nulo, né? Então eu tenho um trabalho positivo, eu tenho um trabalho igual a zero. Já no processo aqui ó, de C para D, se você observar, né, a gente vai ter de agora em diante, né, uma transformação também isobárica, né, ó, isobárica, onde a pressão não muda, mas o que está acontecendo de agora em diante é que o volume, em vez de aumentar, como de A para B, o volume está diminuindo. Quando isso acontece, gente, a gente diz que esse trabalho ele é negativo. Então, só para a gente lembrar, quando o volume aumenta, o trabalho é positivo e a gente diz que o gás que realizou a força necessária para esse volume aumentar. Quando o trabalho é igual a zero, significa que
o gás não realizou força necessária nem para aumentar e também nem para diminuir seu volume. Ele nem aumenta nem diminui. A gente tem uma transformação isovolumétrica. E quando a gente tem uma diminuição do volume, a gente vai ter um trabalho negativo, né? Significa que o meio exterior, o meio de fora do gás, do recipiente, que fez uma força no recipiente, comprimindo esse recipiente, diminuindo o volume desse recipiente. E por fim aqui, olha, a gente tem também uma transformação isovolumétrica, que eu vou chamar de isocórica, que é a mesma coisa, até para diminuir o espaço aqui, né? E a gente já sabe que o que está acontecendo aqui é uma variação do volume igual a zero, portanto, o trabalho aqui de D para A também é igual a zero. Então, vamos só lembrar as seguintes situações. Volume aumenta, trabalho positivo. Volume nem aumenta nem diminui, trabalho zero. Volume diminui, trabalho negativo. E volume nem aumenta nem diminui, a gente tem trabalho igual a zero. Então, seguindo as seguintes situações, o que é que eu tenho? Que o trabalho total de A para B é um trabalho positivo, B para C e D para A, eu tenho um trabalho zero, e eu tenho um trabalho de C para D, um trabalho negativo. Então, portanto, a gente vai ter a seguinte equaçãozinha. O trabalho total é o trabalho A para B positivo menos o trabalho CD. O que significa dizer isso? Olha, o que é o trabalho A para B? O trabalho A para B, se só existisse a reta dele, AB, o trabalho seria a área desse gráfico. Lembra disso? Então, seria a representação dessa área seria da reta até o eixo do volume aqui. Então, essa daqui seria a área, né? Que seria a área desse gráfico, ou seja, seria o trabalho dele. Seria o trabalho. Então, eu teria um trabalho aqui AB representado dessa forma. Já que o trabalho CD, ó, essa reta aqui de baixo, eu teria um trabalho que estaria representado dessa forma. Não é? Olha, aqui embaixo, ó, CD. E como é que a gente representa esse trabalho? A gente representa da reta, da transformação, até o eixo do volume. Então, aqui eu teria essa área aqui, seria o trabalho CD. Então, eu teria o trabalho AB e o trabalho CD. Só que o que é que ele falou? Ele falou que o trabalho total seria esse trabalho menos essa partezinha aqui de baixo. Ó. Então, você concorda que o trabalho total vai ser essa representação aqui, esse desenho. Então, o que é esse desenho? Esse desenho é justamente essa área interna aqui dessa transformação interna, dessa transformação cíclica, na verdade. Né? Então, a área interna dessa transformação fechada será o nosso cálculo do trabalho. Então, se a gente calcular essa área aqui, da parte de dentro desse gráfico, dessa transformação, a gente vai calcular o trabalho total. Bem simples, né? Então, em vez de a gente estar calculando o trabalho de A, trabalho de B, trabalho de C, trabalho de D, é só calcular a área, né, da figura, do gráfico, né, da transformação, a área interna dessa transformação, e a gente vai ter o trabalho total do sistema, tá bom? Fácil demais, né? Então, já que a gente entendeu perfeitamente sobre transformação cíclica ou fechada, a gente já consegue falar um pouquinho sobre segunda lei da termodinâmica. Para a gente começar, se liga aqui, ó. Ele dá a seguinte informação: eu tenho uma transformação cíclica, né? Dessa vez não é um quadradinho, ela vai aqui de A para B e depois ela retorna de B para A. E aí fica nessa transformação cíclica aqui, sempre indo de A para B, B para A para B e assim vai. E aí ele diz aqui: ao completar um ciclo, a transformação cíclica possui uma variação da temperatura nula. O que significa dizer isso? Como é que a gente calcula a variação de temperatura? ΔT é T final menos T inicial. Quem é o T inicial aqui? Ó? T inicial ele começa em A. Aí depois ele vai até B e retorna, completa um ciclo. Então, a temperatura inicial é A e até completar o ciclo, a temperatura final também é A. Então, se a temperatura final é A, se ele
ele termina em A, o ciclo, e ele começa em A, TA menos TA, eu vou ter uma variação de temperatura nula, né? Igual a zero. E se eu tenho uma variação de temperatura igual a zero, a gente também pode dizer que a variação da energia interna das partículas desse gás também é zero. Lembra que de energia interna é a soma das energias que compõem todas as partículas do gás, né? As partículas possuem movimentação, energia cinética, e a soma dessas energias cinéticas dessas partículas é o que a gente chama de energia interna. Então, se a temperatura não aumenta, a vibração das partículas também não aumenta. E assim não vai existir uma variação da energia dessas partículas. Portanto, a energia interna desse gás é igual a zero. Significa dizer, então, que Q é igual a trabalho. Isso foi falado em aula passada. E o que significa dizer isso, gente? Ele diz aqui que a quantidade de calor total de um sistema é integralmente, que é doado para um gás, é integralmente transformada em trabalho, em mudança de volume. Só que eu cheguei a conversar com vocês que pela segunda lei da termodinâmica, o que é que a segunda lei da termodinâmica diz? Ele diz que uma energia, gente, ela não pode ser, desculpa aqui o errozinho, ele diz que uma energia não pode ser integralmente convertida em outra, né? A gente não pode pegar um tipo de energia e transformar ela 100% em outro, tá bom? Sempre uma parte dessa energia vai ser dissipada, vai ser jogada fora, vai ser utilizada de maneira inútil, né? De uma forma sem utilidade alguma. Exemplo disso, em qualquer processo de refrigeração, né? Você observa que na sua geladeira tem uma parte externa que esquenta, né? Essa quantidade é uma energia que é jogada fora, né? A gente não consegue transformar totalmente 100% da energia elétrica que é gerada, que é doada para a geladeira, em refrigeração. Uma parte é jogada fora, e essa parte que é jogada fora a gente bota para fora da geladeira, né? A mesma coisa do ar-condicionado. A função é a gente gelar o quarto, então a gente pega parte da energia elétrica, transforma isso em refrigeração, mas a parte quente a gente joga fora, né? Por isso que tem aquele ventiladorzinho que se coloca do lado de fora, né? Ou freezers também você vai encontrar a mesma situação, ou até os sistemas mais simples, como você carregar seu celular. Quando você carrega teu celular, ou tu tá jogando teu PlayStation, mexendo no teu computador, você vai perceber que vai existir aquecimento, né, nesses aparelhos. E por que isso? Porque a energia, quando você coloca na bateria do quando tu coloca teu celular para carregar, a energia que deveria ser convertida 100% para carregar teu celular, energia elétrica que deveria ser convertida em energia química, uma parte dela está sendo jogada fora, se transformando em energia térmica, né? Então, gente, até a gente mesmo, né? Um exemplo de uma máquina térmica, um carro, né? Você abastece com gasolina, uma parte dessa energia transforma em movimentação para o carro, em energia útil, mas uma parte dela ela é jogada fora, né? A gente joga fora essa energia através de fumaça. Como eu brinco também, a gente come, né? A gente fica fortinho, né? A gente fica fortinho, mas uma parte dessa energia a gente tem que jogar fora, né? Tem gente que dissipa mais energia do que outras pessoas, né? Não sei se vocês entenderam como é que a gente dissipa energia, mas a gente tem que jogar fora. A gente não consegue converter integralmente 100% dessa energia que a gente se alimenta, né, em movimentação para o nosso corpo. A gente tem que jogar uma parte fora, a parte que não é importante para o nosso corpo. Então, meus queridos e queridas, o que é que diz a segunda lei da termodinâmica? Que a gente não consegue converter totalmente, 100%, uma energia em outra. A gente não pode pegar um calor, né, uma gasolina e transformar isso 100% em trabalho. Eu não posso pegar um alimento e transformar isso totalmente em energia para o meu corpo, sem dissipar nada, né? Eu não posso
pegar uma energia elétrica e 100% carregar uma bateria de celular, uma parte, gente, vai esquentar, né? Vai ser jogada fora. Então, como é que a gente representa isso? Para ficar mais simples de entender. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela conserta essa falha aqui da primeira lei, né? E de seguinte maneira, ele diz que quando uma energia é cedida ao sistema, né? A gente tem uma energia cedida aqui, ou eu vou colocar recebida, energia recebida pelo sistema térmico, né? Eu vou chamar essa energia recebida de Q1. A gente diz que essa energia recebida, ela vem de uma fonte quente, né? Então, por que fonte quente? Pois é natural a transmissão de energia ser sempre do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. É um processo natural, né? A energia se transforma sempre de um ambiente de maior potencial para um ambiente de menor potencial. Então ele diz que uma parte dessa energia recebida por esse sistema é transformada em trabalho, né? Que a gente representa pelo W, que é o que a gente chama de energia, é a energia útil, não é? É o quanto a gente utiliza dessa energia da fonte quente. Mas a parte da energia que a gente joga fora, que não tem utilidade para a gente diz que é a fonte fria, ou podemos chamar de energia dissipada, né? Jogada fora, dissipada. E aí eu vou chamar de Q2. Então, seguindo esse esquema, a gente vai ter a seguinte situação. Q1, né, a quantidade de energia que entra aqui para o sistema, uma parte se transforma em trabalho, outra parte se transforma em energia jogada fora, né? Então, a parte útil mais a parte que foi jogada fora vai ser a quantidade de energia total. Portanto, eu posso, já que tudo está vinculado a trabalho, então eu posso reformular essa equaçãozinha e eu posso determinar aqui, ó, o trabalho é igual à quantidade de energia que eu recebi total menos a que eu joguei fora, né? O que restou é o trabalho, tá bom? Beleza? Então, como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica? Rendimento de uma máquina térmica é muito fácil, né? É o quanto em porcentagem essa energia, esse sistema consegue converter em trabalho, né? Em energia, né? O quanto desse sistema eu vou conseguir utilizar da fonte quente, né? Então eu tenho que o rendimento é representado por esse Nzinho. Ele diz que é o trabalho, né? A quantidade de energia útil dividido pela quantidade de energia total, tá bom? E aí você vai ter um rendimento da energia total. Professor, teve algumas questões que pediram para calcular a porcentagem da energia que foi jogada fora. Aí você vai calcular. Vai ser a quantidade de energia que jogou fora dividido pela quantidade total. Como eu disse para vocês, trabalho, vocês podem se utilizar disso de uma regra de 3, né, gente? Aí você pode determinar. Se Q1 é igual a 100% da energia, trabalho é quantos por cento, né? Vai para quantos por cento? Você pode ser utilizado em uma regra 3, simples, vai dar do mesmo jeito, né? Se Q1 tá para 100%, trabalho vai estar para quantos por cento, né? E aí você pode calcular também, vai dar justamente essa equaçãozinha aqui, né? Ó, vai dar justamente essa equação. Olha, se você reparar, ó, Q vezes X, W vezes 1, né? Porque isso aqui, tirando de porcentagem, ele vai virar 1, né? Aí X vezes Q1. Q1, como multiplica com X, ele vai para o outro lado, dividindo, e a gente vai ter essa equaçãozinha. Isso aqui é uma regra 3. Só que eu sei que trabalho é Q1 menos Q2. Substituindo no lugar de trabalho Q1 menos Q2, eu dividindo aqui, ó, Q1 por Q1, eu vou encontrar 1 menos Q2 por Q1, eu vou encontrar Q2 dividido por Q1. Desculpe aqui, ó, isso aqui, ó, não faz parte desse 1. Esse tracinho aqui, ó, não faz parte do Q1. Então a gente vai ter uma fórmula, só para corrigir aqui, eu vou ter a fórmula de seguinte maneira, eu vou ter que 1 menos Q2 dividido por Q1, tá bom? Só para corrigir aí.
1 menos Q2 sobre Q1. Então, gente, o rendimento pode ser utilizado dessa forma ou utilizado dessa forma. Muitas vezes, 93,75% das questões, você pode se utilizar calculando o rendimento dessa forma. A gente vai se utilizar essa formulazinha quando a gente começar a falar um pouquinho sobre ciclo de Carnot, tá bom? Galera, então espero que eu tenha ajudado vocês na aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido algo comigo e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Valeu, galera, tchau!